Fala galerinha do meu canal, Noah trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo um pouco diferente, eu tô fazendo o conserto aqui de um iPhone 11. Um iPhone 11 que quebrou a tela. Tô usando as peças aqui da Skytech, que são as que eu sempre uso, 1 ano de garantia na Skytech Pro. E esse iPhone ele caiu, ele quebrou a tela inteirinha. E a gente já começa pegando o bit certinho pra gente tirar os dois pentalobe screws que tem embaixo, que são os dois parafusos que seguram a tela do iPhone. Como eu tava falando, eu gosto muito das telas da Skytech porque elas têm garantia. Inclusive eu não tô sendo pago pra falar isso, tá? Essas telas são as que eu uso nos meus dispositivos e também dos meus clientes. Então eu uso bastante. Essa inclusive, como vocês vão ver mais pra frente no vídeo, ela vem até com a vedação. E é muito difícil você comprar alguma que vem a vedação. Essa tela desse iPhone, ela tá tão quebrada que vocês conseguem ver que até solta do aro ela tá. O display tá, a parte de fora, né, o touch, tá separando da parte interna do LCD e do aro preto que fica preso na carcaça do iPhone. Aí eu levantei aqui para pegar uma pequena laminazinha para eu conseguir colocar entre o aro e o display, né, o aro de metal do iPhone 11 e a tela. Se vocês forem fazer isso em casa, eu não recomendo vocês usarem lâminas, tá? Porque isso pode machucar a carcaça do aparelho. Eu tô fazendo porque eu tenho hábito, eu tô acostumado a mexer com isso, então eu consigo usar tranquilamente. Aqui eu usei a lâmina só para fazer uma pequena alavanca. Como vocês podem ver ali no cantinho, eu fiz uma pequena alavanca e segurei a tela com a unha para conseguir passar a espátulazinha de plástico e não danificar o display. Não danificar o display, não, perdão, não danificar o aro. Aí, como eu já consegui fazer o pequeno espaço e como essa tela já tinha sido trocada, esse iPhone não tinha mais a vedação original, foi bem facinho de abrir. Eu só passei a espátulazinha de plástico e ele foi abrindo, porque tem vários clipes na lateral do iPhone que prendem a tela ao aro junto da vedação. Aí eu já consegui abrir a tela, já consegui abrir o iPhone. Se vocês conseguirem notar, tem um adesivinho entre a bateria e um dos shields que tampa o cabo da tela. Esse é mais um indicativo de que ela foi trocada. Aí eu vou usar uma garrafinha de álcool só para segurar essa tela, para ela não... Porque por mais que a tela esteja ruim, o Face ID desse iPhone funciona ainda. Então eu não... Tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque o Face ID é uma coisa só. Se você rasgar qualquer flex, danificar uma câmera, qualquer coisa do tipo, o Face ID nunca mais volta a funcionar. Porque a Apple pareia o Face ID no próprio iPhone. Aí eu tô tirando o shield, que são 3 parafusos Tri-Wing, que são aqueles parafusos que são 3 pontas, né? Não 4, como a gente tá acostumado com os parafusos Phillips. Eu tirei os 3 parafusos de baixo. Vocês vão ver que eu tô colocando eles ali no cantinho e eu faço isso pra eu não perder onde vai cada parafuso. Aí eu tiro coloco do cutter, tiro os outros e vou colocando do cutter. E assim que eu tiro o shield, eu coloco o shield ali e cada parafuso tá na posição que ele ficaria no aparelho. E aí eu desconecto a bateria. iPhone, outra coisa muito importante do iPhone é que você não pode desconectar uma tela, desconectar qualquer coisa de um iPhone sem você tirar a bateria antes. Por quê? Porque nos mais antigos tinham o costume de queimar alguma coisa. Ou você perdia um CI de tela, ou você perdia alguma coisa do tipo, e isso ia te causar um prejuízo gigantesco. Então acabou virando esse costume de sempre tirar a bateria do iPhone. Agora no shield da tela, que são os cabos flex da tela, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Eu tô tirando o parafuso, colocando ele em cima da mesa na posição que ele fica no shield, e aí eu tiro o shield e coloco o shield junto com os parafusos, pra na hora que eu colocar de volta eu saber onde exatamente vai cada um. Agora eu tô desconectando a tela, tirando os cabos flex da tela com todo o cuidado do mundo. Eu desconectei a câmera traseira ali sem querer, porque eu achei que era o cabo do Face ID, mas só conectei de volta, tudo bonitinho. Ali eu tava olhando, porque esse aparelho, ele não tava com a vedação vedando, mas a última pessoa que trocou não se deu ao trabalho de tirar a vedação antiga.
Aí eu dei uma olhadinha ali e mais pra frente eu vou tirar essa vedação inteira. Agora eu tô pegando a tela da Skytech, pra comparar, colocar uma do lado da outra. Essa tela da Skytech ela é muito completa, ela inclusive vem com o backplate da tela do iPhone 11. Ela me poupa um trabalho gigante também, porque geralmente a gente tem que tirar o Face ID, tirar o backplate da tela, passar o backplate do anterior pro novo. Essa tela da Skytech ela já vem com o backplate, você só precisa colocar o Face ID de volta. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas na tela antiga do cliente tinha o ícone, o escrito Vivid ali, né? E essa tela Vivid, ela é uma tela que ela não é de tão boa qualidade assim. Ela é boa, mas a da Skytech ela é melhor porque ela é muito mais próxima da original. Aqui eu vou testar a tela nova, porque por mais que ela seja uma tela boa, existe o risco dela não vir funcionando, dela vir com algum problema, e é por isso que a Skytech dá 1 ano de garantia. E essa garantia ela não serve só para nós que somos os prestadores de serviço, ela serve também para os nossos clientes. Por quê? Este 1 ano de garantia, eu trabalho da seguinte forma: eu te cobrei um X valor e a peça tem 1 ano de garantia. Qualquer defeito que a peça der, sem que seja algum defeito de quebra, que não tenha marca de uso, que é o que a Skytech vai cobrir e vai trocar a peça para mim, eu não te cobro mão de obra se a tela dá problema. Por quê? Porque quem fez o trabalho fui eu, então nada mais justo do que eu arcar com o prejuízo, já que eu estou dando a garantia. Então eu não tenho medo nenhum em virar para você, cliente, e falar assim: olha, tem 1 ano de garantia, se daqui 364 dias me dá um BO, você me avisa, de preferência com antecedência, que é para eu poder abrir o protocolo de devolução junto com o fornecedor. E aí eu troco para você sem cobrança adicional. Aí eu já conectei a tela, eu estou ligando sem o Face ID mesmo, porque é só para testar o display, ver se o touch está funcionando normal. E agora é só esperar ele ligar. Bom, o iPhone ligado. Aí, como vocês podem ver, ele tá colocando como se ele tivesse inativo. E ele tá inativo porque o touch não estava funcionando, então ele tava colocando a senha errada. Aí, como vocês podem ver, o touch já funcionou normal. Consegui usar normal, tá funcionando tudo certinho. Aqui eu já vou desligar ele novamente para poder finalizar a troca dos componentes da tela antiga para a tela nova. Assim que ele desligar, eu já vou desconectar a bateria e desconectar a tela novamente, porque mais uma vez, tela de iPhone, a gente não pode trocar sem desconectar a bateria, porque isso dá problema. Pronto, tela desconectada, aí eu já volto para a tela antiga. Esse Face ID ele já estava faltando um parafuso, e eu infelizmente não tinha outro aqui, senão eu tinha trocado, porque parafuso em iPhone é muito específico. Não dava pra eu colocar qualquer um que poderia arriscar quebrar a tela ou fazer algo do tipo. Então eu quis manter os 2 originais que ainda tinha. Os 2 não, perdão, 3. Aí eu tô desconectando, né, o alto-falante, desconectando tudo bonitinho. São 3 parafusos Phillips e o de cima é um parafuso Tri-Wing, que foi o último parafuso que eu estou tirando agora. E aí, neste caso, como essa tela já foi trocada, o Face ID saiu inteiro na minha mão, que no caso são só os sensores da parte de cima. Aí ele saiu inteiro na minha mão. Aí eu tô comparando as duas telas pra ver se a da Skytech não veio sem faltar nenhum parafuso, se não veio, se eu não preciso passar mais nada de uma pra outra. E aí a outra eu já coloquei ali no canto pra já mexer na nova. Nesse momento eu acabei saindo um pouco da câmera, mas eu tô só tirando o plastiquinho verde. Se vocês olharem, tem um plastiquinho verde em cima da tela nova. Esse plastiquinho tinha na anterior, só que o da anterior ele já tava desgastando a cola, então ele saiu junto com o Face ID. Então nesse momento eu só tava tirando o plástico. Agora eu tô tirando a proteçãozinha da parte de trás do LCD.
pra poder encaixar o Face ID. Porque se eu encaixasse o Face ID antes de tirar o plástico, eu ia ter que fazer 2 trabalhos. Aí eu encaixei os sensores em cima. Tudo bonitinho. E aí já parafusei primeiro o Tri-Wing. E aí vocês vão ver que eu vou demorar um pouquinho pra botar esse parafuso na chave, porque ele é minúsculo, ele é bem pequeno. Aí primeiro o Tri-Wing de cima. E assim que eu conseguir instalar esse Tri-Wing, eu já coloco os 2 Phillips. E aí a tela já tá montada. Então primeiro de cima, que segura o sensor de proximidade, o sensor de luminosidade. E agora eu já vou trocar o bit da ferramenta, pegar os 2 ali de baixo não, os 2 de cima, né, que prendeu o alto-falante superior e todo o Face ID. Já vou prendendo ali o primeiro e depois o segundo. E pronto. Outro sinal de que esse iPhone foi aberto é que, se vocês olharem, a USB dele é vermelha. E a USB do iPhone branco é branca, do vermelho é vermelho e assim sucessivamente. E essa USB ela é vermelha e esse telefone é branco. Eu não sei se foi trocado de carcaça, não sei o que aconteceu, mas ele já foi mexido. Agora eu tô tirando a vedação antiga, como eu falei, que é esse plásticozinho preto, para poder instalar a nova. E aí eu tô tirando dos 2 lados, porque essa vedação ela é montada em 4. São as 2 laterais, uma de cima e uma de baixo. Como vocês podem ver ali no azulzinho, ela vem inteira quando ela vem, né, pra você colocar. Mas na hora de tirar, ela separa em 4. E aí tô tirando a última ali. E aí eu vou levantar e vou pegar um cotonetezinho pra poder limpar a lateral. Aí você pergunta, por que você faz isso? Porque eu gosto de ter atenção aos detalhes, porque eu sou uma pessoa que eu não cobro tão caro assim no meu trabalho. Eu cobro um valor acessível justamente porque na minha época eu precisava de alguém que fizesse um valor acessível e eu comecei a trabalhar com isso porque não tinha. Eu precisava, quando eu comecei com a coleção, às vezes eu precisava arrumar um telefone ou as pessoas não arrumavam por ser mais antigo, esse tipo de coisa. Então eu comecei fazendo isso, eu comecei montando o Moto G de primeira geração porque a minha mãe levou na Santa Efigênia e quando a gente chegou em casa ele parou de funcionar de novo. Então eu acabei começando a trabalhar por causa disso. Então eu sou uma pessoa que eu não cobro um valor muito caro, e além de eu não cobrar um valor muito caro, eu prezo muito pela qualidade do meu serviço. Então isso seria alguma coisa que talvez passasse despercebido. Talvez algum outro técnico não fosse nem instalar a vedação que veio no kit da Skytech. Mas eu quero que o iPhone volte a ficar bonitinho, eu quero que ele volte a ficar bom, eu quero que o cliente traga outros clientes, eu quero que seja satisfatório o meu trabalho. Aqui eu tô mostrando que eu esqueci de mostrar antes, mas eu tô usando álcool isopropílico, né? Álcool 99. Esse álcool ele é um álcool próprio para eletrônico, tá? Eu tô usando ele para limpar a borda, para tirar todo o excesso de cola que tinha aí, para que a próxima vedação cole bem. E mesmo eu fazendo toda essa limpeza, vocês vão ver que na hora que eu for colar a vedação, no cantinho ali ela ainda vai querer sair. Mas isso é um pouquinho mais pra frente. Além de eu estar limpando o aro lateral, eu também estou limpando o alto-falante, a parte de trás das câmeras, essas coisas, porque tava um pouquinho sujinho. E para o iPhone ficar bem limpo por dentro, deixar ele com o mínimo ou nenhuma marca de dedo,
porque já tinha antes, e agora eu vou estar instalando a vedação. É que eu só tô fazendo a medida para ver qual lado que ela vai colar, né? Porque a vedação desse iPhone, ela é... Desse não, a vedação desses telefones, ela costuma vir marcada. Tanto que essa tem os dois furos de cima, que é onde encaixam as câmeras, e embaixo ela tem onde as antenas e o ponto de terra desse aparelho gruda com a tela. E aí eu tô tentando alinhar a vedação, vocês vão ver que eu errei, tá? Eu tive que soltar um pouquinho da lateral, porque eu colei em cima, mas aí a parte de baixo ficou torta. Mas é isso, é um processo, né? Aí ela ficou torta. Aí o que eu fiz? Levantei um pouquinho ali embaixo, encaixei ela direitinho, e depois eu voltei com a espátula pra grudar ela bem no aro. Aí outra coisa que eu poderia ter feito é que eu tô sem a minha estação de retrabalho, mas outra coisa que a gente pode fazer para essa vedação colar melhor é aquecer ela um pouco. Porque isso vai fazer a cola dar uma ativada, e essa ativação, entre aspas, da cola vai fazer com que ela grude mais no aro. Tem outra coisa também que se chama grude, que a gente usa no aro para fazer essa cola colar melhor, que ele funciona basicamente da mesma forma que o primer para envelopamento automotivo funciona, para deixar a superfície um pouco mais grudentinha para o adesivo colar melhor. E originalmente, tanto a Apple quanto a Samsung, essa vedação de IP68, para deixar o telefone resistente à água, essa vedação ela é colada numa prensa. Essa prensa prende, óbvio, com uma pressão controlada, ela prensa a tela com o aro e esquenta ao mesmo tempo, e fica assim por alguns momentos. Isso faz com que a vedação realmente vede. Aí vocês vão ver que eu tive um pouquinho de dificuldade para tirar, porque mesmo fazendo tudo bonitinho, ainda não colou direito. Aí eu usei a minha pinça, saiu um pouco da câmera, eu vi só agora. Aí eu usei a minha pinça para poder tirar o plástico da vedação, que é um plástico bem durinho, inclusive, para tirar esse plástico da vedação e fazer com que a vedação cole certinho ali. E eu fiz isso com a parte de cima e com as laterais, e não vai dar para vocês verem direito agora. Mas basicamente foi só isso que eu fiz fora da câmera. Aí eu já consegui tirar em cima, só que aí a lateral também acabou saindo um pouquinho. Bom, aqui eu já tô finalizando, terminando de tirar o plástico e a vedação ali embaixo. Pronto. Aí a vedação do iPhone já tá colada e eu vou partir para montar esta tela. Começo com os dois cabos flex da tela e depois do Face ID. Não vai dar pra ver porque eu tive que olhar um pouco mais de perto e eu acabei tirando da câmera. Mas basicamente eu só tô pegando aqueles dois cabos flex de baixo e o de cima e deixando eles bonitinhos, certinhos, para que eu consiga instalar o shield novamente. Pronto, os cabos flex instalados, vou começar pelo shield maior, que é o shield da tela, porque até esse ponto, se eu não me engano, eu não tinha conectado a bateria ainda, eu deixei para fazer isso no final. Como eu já tinha testado, eu sabia que estava tudo funcionando, eu fiz isso. E aí agora eu tô
eu tô prendendo esse shield num padrão em X, ou de cima, um de baixo, um de cima, um de baixo, pra conseguir distribuir a força certinho e deixar ele alinhado. Eu vou demorar um pouquinho aqui também, porque como eu falei, esses parafusos são minúsculos, e eu demorei um pouquinho pra conseguir voltar ele pro bit. Bom, parafusando um de cima, depois eu pego um de baixo, e como eu falei, eu sempre tento colocar na mesma ordem que eles saíram, principalmente em iPhone, porque como eu falei, os parafusos são de tamanhos diferentes, entre outras coisas, pode acabar dando um problema. E aí eu coloquei o primeiro o superior direito, depois o inferior esquerdo para deixar o shield alinhado, e eu consegui instalar os outros dois com mais facilidade. Depois do shield de cima, eu peguei o shield da bateria, conectei a bateria novamente, esperei estar tudo pronto para eu conectar a bateria. E esse shieldzinho da bateria ele é um pouquinho chatinho, porque os dois parafusos das pontas eles ficam embaixo do cabo flex da tela. O do meio ele não tem nada, mas os dois da ponta são bem próximos ao cabo flex. Então a gente tem que tomar um cuidado muito maior para não acabar escapando a ferramenta do parafuso e rasgando um cabo, entre essas coisas. Se acontecer isso enquanto eu estou tirando a tela velha, ok, mas enquanto eu estou com a tela nova, aí já é outro prejuízo. Aí eu já instalei primeiro do meio para deixar o shield alinhado e depois eu instalei os outros dois. Bom, parafusos instalados. Aí agora é partir para ligar novamente para ver se está tudo certo e encaixar a tela no aro. Aqui eu já vi que ele estava ligando tudo bonitinho, tudo certo. Então eu só peguei um paninho que eu tinha para me certificar de que a câmera do Face ID estava limpa, para não ter risco da câmera frontal vir suja ou atrapalhar no Face ID ou nada do tipo. Então, tava fazendo essa limpeza e agora eu tô encaixando a tela no aro. Como eu falei, essa tela desse iPhone, vocês conseguem até ver a câmera do Face ID piscando ali. Essa tela desse iPhone e da maior parte dos iPhones, depois do iPhone 5, elas vêm encaixadas, parafusadas embaixo, e depois do iPhone 7, elas vêm com uma vedação para manter ele à prova d'água. Prova não, né? Resistente, porque a Apple não dá garantia para dano por água. Aí eu tô me certificando que tá tudo encaixado, tudo certinho, bonitinho. Ele já ligou novamente inativo, mas isso é o de menos, o cliente tem a senha. E aqui eu só tô colocando os dois pentalobe embaixo, para garantir que vai tá montado tudo bonitinho. Então aí eu já tô finalizando o serviço. Eu tô instalando os dois pentalobe de baixo. Vou pegar a capinha daqui a pouco. E esses dois pentalobe embaixo são o que finalizam o trabalho. Durou mais ou menos uns 20 minutos, uns 20, 30 minutos. Talvez vocês vejam o vídeo num tamanho um pouco menor, porque eu vou tentar acelerar algumas partes, para também não ficar tão grande assim, tão maçante para vocês. Mas basicamente essa é a troca de tela de um iPhone 11. Alguns adendos. O iPhone 11 e os iPhones mais recentes, alguns têm que trocar um chip de uma tela para outra para voltar a funcionar o True Tone, essas coisas. Porém, esse iPhone já tinha sido trocado a tela, então eu não precisei eu não precisei fazer nada com relação a isso. Alguns outros resolvem com uma maquininha que ela pega o serial do display antigo e joga no novo, para ele reconhecer como um display genuíno. Só que essa tela da Skytech, ela não tem esse problema da tela vir dando esse problema de não genuína. Eu pelo menos nunca tive. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, vou tentar trazer um pouco mais disso para vocês. Mas é isso. Valeu, fui!